Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana Lucas e nesse canal nós falamos sobre cinema, filmes, séries, animações, queda e auge, enfim, muitos outros assuntos sobre cinema. E hoje especificamente nós vamos falar sobre uma animação. Sem esquecendo, obviamente, que nós aqui no canal nós falamos também sobre casos criminais. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo ou por somente um deles, fica aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o like, porque o like no princípio do vídeo ajuda muito. Tipo, se você clicar o like agora, vai ajudar muito, muito mesmo. Se você se inscrever também e deixar um comentário qualquer, ajuda muito, muito. Se você conhece alguém que se interessa por cinema ou só por casos criminais ou pelos dois juntos, manda no nosso canal que ela vai gostar muito, eu prometo. E peço ela também para se inscrever e deixar o like dela nos nossos vídeos, nos comentários assim básicos. E é isso, pega essa pipoca, sua água com açúcar e vamos para a história de hoje. Lady Death, ou A Mulher da Morte, é um filme de ação e fantasia de conteúdo adulto americano de 2004, baseado na personagem de histórias em quadrinhos Lady Death. Uma coisa que vocês precisam saber é que esse filme não foi classificado. E quem sabe um dia eu explico o que é um filme não classificado. Foi dirigido então por Andy Orjuela e vamos logo para o início do filme. O filme se passa na Suécia lá para o século XV a XVI, onde uma rapariga inocente, belíssima, filha de um suposto membro da igreja. Essa rapariga chama-se Hope. Não é referência ao filme coreano, tá bem? Que um dia eu trago aqui no canal. Não é. Hope significa esperança. Então, essa personagem, basicamente, num certo dia, ela descobre que o pai dela não é bem uma figura da igreja, muito pelo contrário. É o Satanás, o Lúcifer, disfarçado de membro da igreja, e ele consome almas, incluindo o do amor da sua vida, então. Bad timing, daughter. Quando a aldeia descobre isso, ela acaba por ser, então, presa, ela acaba por ser quase queimada viva, e tem meio que um demôniozinho que vai lá enquanto ela está amarrada para ser levada posteriormente para ser queimada, como fazia antigamente com as bruxas. Ele diz: olha, Hope, é o seguinte, eu tenho um pacto, faz a oração para invocar Satanás, vais comigo para o inferno, te leva até teu pai e tu podes viver para sempre feliz com o amor da tua vida, que era o Niccolo. I can offer you eternal life alongside your lover, Niccolo. All you need to do is honor your father and take your rightful place. Ela nega, ela é muito devota até o momento, só que depois ela é levada para a fogueira para ser queimada. E nessa cena dela ser levada para a fogueira, ela se vê em total desespero, ela não quer morrer, obviamente, ela faz a oração, aparecem uns dragões, umas figuras assim, que lhe levam para os portais do inferno. E a pele dela, que estava totalmente queimada e tal, começa a se reconstruir, o cabelo começa a voltar e tal, e ela é levada então para o inferno. Em que lhe é dito: tu és muito teimosa, tu és muito refilona, então tu vais passar a obedecer ou whatever, tipo, o que é que tu queres que nós façamos? Lá ela diz: olha, eu acho que as coisas não podem piorar, eu quero ir ver o meu pai, e ela mete o louco. Só que aí esse demônio, que foi basicamente o que lhe convenceu a fazer oração para ela ir para o inferno, lhe diz: tu estás no inferno, aqui as coisas podem piorar muito. Believe me, things can get worse. E lá ela começa então a ser meio que chicoteada, enforcada e tal, e tal, e tal. Vai acontecendo um monte de coisas, até que esse demônio vai ter com o Lúcifer, né, o Satã, e diz: olha, eu já estou com a tua filha está aqui, não sei o que e tal. O pai pede para ver a filha, ele vê a filha, ele tenta convencer a filha a eles se unirem para governar até o reino dos céus. A filha nega, a filha diz: tu me usaste, tu me mentiste. O pai diz: olha, eu estou com a tua mãe. A mãe estava meio que presa, né, numa bola de cristal, numa coisa. E estava lá o Niccolo, que é o amor da vida de Hope. Here is your precious Niccolo, and what's left of your dear departed mother. Oh God, no. A Hope lá fica muito triste, fica muito decepcionada, acontece lá um monte de coisas. Então o pai dela lhe diz: olha, ou tu te juntas a mim, ou pisga-te daqui e vai-te embora. Ela diz: eu prefiro sair daqui, prefiro a morte e tal. O pai então pega,
manda-lhe tipo para o raio que o parta, literalmente atira-lhe da janela. Ela vai e ela então é resgatada, tipo ela é meio que levada, né, pelo rio, pelo mar dos infernos. Faz sentido? Não faz, mas vamos continuar. Ela é levada e ela acaba por ir para uma maré, né, tipo para uma beira de uma coisa ela vai. E ela tenta então respirar, já que ela estava quase a afogar e tal. E ela vê uma espécie de cães. A princípio tu pensas que é o guardião do inferno. Existe essa teoria que Hades, Lúcifer, seja lá qual for a entidade que vocês acreditam que existe, tem um cão de 3 cabeças que guarda meio que os portões do inferno ou algum artefacto muito importante que está no inferno. Mas não, eram só 2 cães, espécie lobos, algo assim, um animal assim um pouco sem saber exatamente o que é, mas vamos dizer 2 cães, que ela acaba por tentar se defender deles. E ao mesmo tempo disso, ela acaba por ser possuída pelos poderes dela. E isso faz com que ela então consiga falar telepaticamente com Lúcifer, a dizer que Hope já não existe e que a partir de agora ela vai querer se vingar e tudo mais. E ela consegue então dominar os cães e doutrinar os cães, meio que fazer com que eles fiquem todos amigos, né? Hear me, Lucifer. Hope is dead. Aparece então um outro ser, que é o Ferreiro do Inferno, né? Eu esqueci o nome dele, Céfalos, esqueci-me, então vou chamar de Ferreiro do Inferno. Então ela aparece e diz, muito difícil dominar esses cães e tal. E ela explica basicamente a história dela, que ela é filha de Lúcifer, essa história toda. E ele então decide treiná-la e tudo mais. O tempo vai se passando, eles vão treinando, até que ele diz, olha, para controlar os teus poderes, eu já fiz uma espada que está com Asmodeus, algo assim, que era um outro deus do inferno, uma coisa complicada, vou-vos dizer. E que tu precisas roubar a espada dele. Lá ela vai para lá com esse ferreiro do inferno e os seus 2 cães. Ela invade o castelo do Almodeus. Ela mata o Almodeus, rouba a espada dele. Aquele demônio lá do início, ele vai para lá, vê o que se passou com Asmodeus, conta para o Lúcifer. O Lúcifer subestima demasiado a filha, diz que não, essa pirralha, não sei o que, minha cria, eu posso, eu desposso. Esse demônio sabe, não, aqui alguma coisa se passa, vou ficar atento. Ela rouba a espada, né, vai, e ela então começa a planejar o seu ataque contra Lúcifer. Esse demôniozinho, ele ouve, vai informar a Lúcifer. Lúcifer pensa que é muito mais esperto, vai deixando rolar e tal. Quando ela se batiza então como Lady Death e tal, ela chega quase aos portões da casa do Lúcifer. Aí o Lúcifer aparece, uma espécie de holograma, uma coisa assim gigantesca, e diz, olha, vocês todos que estão com essa moça se desfaçam, porque eu não quero matar ninguém, então ou vocês se recuam agora e eu vou ter piedade, ou vocês continuam e vão ser todos exterminados. Continue this pointless attack, and your suffering will define hell throughout all eternity. Ela diz, eu nunca vou me abalar, nunca vou me deixar a intimidar contigo. Ela avança para matar então o Lúcifer, né? Ela chega lá no castelo, ela encontra o Nicholas todo mal, todo minguado, literalmente. E ela continua lá, ele diz, olha, ele me chamou para te matar, mas eu não tenho coragem de fazer isso, então, olha, mata-me agora para deter a minha alma em paz. E ficamos juntos por toda a eternidade quando essa situação toda contigo e o teu pai terminarem. Lá ela, com muitas lágrimas e tal, ela pega, mata o amor da vida dela, o Nicholas. Goodbye, my love. E tem mais 2 demônios aí que querem ir ter com ela, que sugam a alma do Nicholas. Ela mata eles todos juntamente com os seus cães, não? Ela e os cães matam os demônios, para ficar mais explícito. Ela vai ter com o Lúcifer, luta, ela mata o Lúcifer, né? O inferno começa a ter uma questão toda lá de
quase a se desfazer, quase ter uma situação, né? Tipo, porque o Lúcifer é o comando disso, acontece que ele morreu, então ele começa a abrir terra, enfim, começa a acontecer um monte de coisas, ela ganha a batalha. I curse you. So long as one of my allies walks in hell, your soul will never go free. E ela é amaldiçoada pelo Lúcifer, né? Que todos os inimigos dele, todas as situações vão até, tipo, se vingarem dela, até ela morrer, eles vão ressurgindo e ressurgindo e ressurgindo para se vingar dela. Lá ela diz que, pá, então minha alma está condenada aqui no inferno, eu preciso ficar aqui no inferno para comandar, então, o inferno e tudo mais. Ela levanta todo mundo que morreu no inferno. Sim, isso mesmo, você não ouviu mal. Ela deu vida a quem está morto e morreu no próprio inferno. Ou seja, você não vai morrer só na terra, você morre no inferno também. Onde você vai parar depois, não faço a mínima ideia. Seguindo. The Lord of Lies no longer rules Hell. From this day forth, Hell is my domain. E nós temos uma breve visão de que o Lúcifer também ressurgiu. Ficou explícito como, porquê, why? Não ficou explícito. All ye who enter here. As minhas considerações quanto a esse anime. Eu aproximei o microfone, só abrindo aqui um ATT, porque começou a passar um barulho na rua, então achei melhor aproximar para que o som, vocês me ouvissem só a mim e não ouvissem esse barulho, porque eu já tive esse problema em alguns outros vídeos e não deu bom, não ficou bom, enfim. Então, as minhas considerações finais, né? É o seguinte, é uma animação muito atraente, tem uma forma, tipo, uns gráficos que parecem muitíssimo os da DC, né? Os da DC mesmo, aquele Marvel e tal. Sim, tem uns gráficos assim, acho que vocês repararam. A história em si, eu acho que é um pouco vazia, vou ser sincera. Eu sei que ela foi inspirada em quadrinhos e tal, mas a história em si, ela é um pouco vazia. Como ela é uma animação, tu esperas muito mais do que um live action, principalmente quando é adaptado de um quadrinho, já que é tudo boneco e tu podes fazer tudo. A pessoa pode andar literalmente a 5 centímetros do chão e é possível na animação com uma boa explicação. Na vida real não é bem assim. Então, eu senti que a história é um pouco vazia, um pouco... faltou coisa, faltou desenvolvimento, faltou isso, faltou aquilo. Ah, mas Diana, tu não vês os quadrinhos. Ok, mas isso não seria um motivo de eu sentir que a história é vazia, porque parece que faltou muita coisa, como por exemplo, como é que a mãe dela foi presa? O que aconteceu? Por que a mãe dela foi presa? Quem era a mãe dela? A mãe dela, quando morre, emigra para os céus. O Nicholas não aconteceu isso. Então, a mãe dela era um anjo. Tá a perceber? Tipo, ficam algumas coisas em aberto. Para essa animação, eu dou uma nota de 4.